E aí, beleza pura sem mistura? Dandan na área aqui, passando para fazer uma rápida reflexão aqui no nosso 13º dia da jornada da prosperidade. Muito top, muito bacana e algumas reflexões muito pertinentes e com grande contribuição. Hoje vou trazer a reflexão sobre o trabalho. O seu trabalho dá trabalho? O seu trabalho te realiza? O seu trabalho produz os frutos que você deseja? Antes de continuar, deixe seu like, comente, compartilhe se fizer sentido para você. Creio que esse conteúdo, sem dúvida, poderá ajudar muita gente a refletir sobre o seu atual momento de vida e o que, de fato, é importante para si. Então, vamos lá. O, o seu trabalho, ele dá trabalho? É um trabalho que te esgota? É um trabalho que te realiza? É um trabalho que suga suas energias? É um trabalho que te proporciona mais desconforto do que alegrias, mais tristezas e dissabores do que alegria? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, por quê? Porque vai depender muito os nossos resultados da forma com a qual nós vemos, né, ou da forma com que a gente vê o nosso trabalho, com a forma que a gente encara o nosso dia a dia. E é importante lembrar que boa parte dos nossos dias a gente passa no nosso trabalho. Então, ter a ideia de que o trabalho é ou não relevante impacta diretamente nos resultados. Então, se a gente for pegar aí a maioria das pessoas, né, elas têm o próprio trabalho como um ponto cego na sua evolução, na sua jornada de prosperidade. Né? O ponto cego da jornada de prosperidade, muitas vezes, é o próprio trabalho, porque a pessoa não consegue se perceber dentro do processo de crescimento, de evolução, e traz o trabalho com uma carga de negatividade, uma carga tão pesada que impede realmente a evolução, porque vem carregando aquele peso ao longo da caminhada, e quanto mais a gente caminha com o peso, mais esse peso parece aumentar, porque as forças vão se esgotando e o peso parece ir aumentando. Então é muito louco isso, mas é importante que nós tenhamos clareza quanto à significação, ao significado ou à forma com a qual nós observamos o nosso trabalho, porque é exatamente essa forma de encarar o nosso trabalho, de realizar o trabalho, é que vai ditar os nossos resultados, sem dúvida nenhuma, e o nosso bem-estar, obviamente. Né? Então, a maioria das pessoas, ou uma grande parte delas, veem o trabalho como sendo um mal necessário. Poxa, se faz tudo para ficar de férias, fica louco para final de semana. Segunda-feira é o pior dia da semana, vê a segunda como algo pesado, carregado, negativo. A sexta-feira é o melhor dia da semana, é alegria, sextou. Né? E então, enfim, cada um vai encarar o seu trabalho de uma forma diferente. Então, tem um ditado que eu não sei de quem é a autoria, mas que diz que descubra o que você gosta de fazer e trabalhe com isso, porque daí você não precisará trabalhar nenhum dia. Porque trabalhar com o que se gosta, você faz sem peso, sem carga. Você trabalha de segunda a segunda, sem problema nenhum, né? Os 7 dias da semana, todos os dias do mês e todos os dias do ano, e de forma leve. De forma leve, eu acho que dá para, lógico, vai precisar de uma administração, de uma gestão. Eu costumo dizer que um comparativo muito bacana para a vida de todos nós, em qualquer pilar da vida, em qualquer segmento da nossa vida, né, é exatamente aquele gráfico, né,
monitor gráfico de batimentos cardíacos, porque ele vai altos e baixos, né? E é o retrato da nossa vida. Por quê? Porque quando está numa horizontal constante, quando estabiliza o sinal, significa que acabou a vida. E, nesse sentido, os altos e baixos fazem parte da vida. É assim a essência do ser, principalmente do ser humano. E aí, dentro desse contexto, é importante que a gente tenha clareza com relação ao nosso trabalho, para que a gente não faça dele uma mortificação, que a gente não morra com o trabalho. Como assim não morra com o trabalho? É muito maluco isso, mas pensar no trabalho de forma pesada, de forma negativa, como um mal necessário, né, ele traz uma carga emocional tão. Traz uma trava emocional, talvez seja o termo melhor, trava emocional literalmente. Por quê? Porque ele vai impedir a sua evolução, a sua prosperidade. Pensar no trabalho como mal necessário não deixa de ser uma mentalidade de escassez, de improdutividade. Por quê? Porque você vai para o trabalho arrastado. Você não gosta do que faz, mas faz porque precisa do dinheiro. E aí, essa troca do tempo por dinheiro e os resultados apresentados no trabalho, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos, tanto em termos de qualidade quanto em quantidade de rendimento do trabalho, ele fica prejudicado porque é um mal necessário. Eu estou indo ali só para ganhar meu dinheiro e mais nada. Você não tem a contrapartida, você não faz a diferença no universo que você está aí. As pessoas estão olhando. As pessoas, seja clientes, seja colegas de trabalho, seja chefia, todas as pessoas estão observando cada um de nós na dinâmica, na forma com a qual nós trabalhamos. E quando não nos damos conta disso, isso é um problemão. Por quê? Porque você se torna um batedor de ponto, não trabalha de forma adequada, está ali ocupando um espaço, e você se torna cada vez mais vulnerável no mercado de trabalho, se torna cada vez mais vulnerável com relação ao seu emprego, ao seu resultado, ao seu retorno econômico, e, obviamente, isso traduzido na improdutividade, que quanto mais agir de forma pesada, de forma a encarar o trabalho como um mal necessário, mais vai potencializar essa mentalidade, esse sentimento de escassez aí, que vai, obviamente, trazer aí um grau de improdutividade dentro desse contexto. Um outro ponto com relação ao trabalho é a questão do não gostar mesmo, do detestar, ter aversão ao que faz. Isso traz um reflexo muito maluco em termos de patologia. Eu, por exemplo, posso dizer que eu já tive um local onde trabalhei certa feita que era tão pesado o lugar, eu trabalhei tão arrastado, aquilo era para mim um peso tão grande, era um mal-estar, um clima pesado, um lugar que não me cabia. E isso me fez desenvolver gastrite, me fez desenvolver uma enxaqueca constante, um mal-estar, uma coisa muito louca. Refletiu no meu relacionamento, refletiu em todos os meus resultados, inclusive no financeiro. E, obviamente, na saúde, então, nem se fala, mas então toda essa questão foi por mim percebida depois de algum tempo, que o que me levou a ter todas essas patologias, todos esses problemas, foi exatamente a carga negativa do mal-estar gerado por um trabalho que eu detestava, por um ambiente que não me cabia. E aí, nesse sentido, eu comecei a perceber que, para que eu mudasse isso, porque foi logo eu sair do trabalho, os meus problemas acabaram. Minha saúde voltou ao normal, tudo voltou ao normal. Então, lógico que a gente tem que entender, inclusive, os sinais que a vida dá para a gente, para que nós possamos gerir ou administrar, inclusive,
emocionalmente os nossos resultados e objetivamente também. Por quê? Porque assim como nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. Então, se no lado emocional a gente está vivendo um certo conflito, inegavelmente a gente tende a repeti-lo nos outros segmentos da vida, por exemplo, no familiar, no profissional, enfim, toda a questão, todo reflexo emocional, ele vai descarregar aí em algum ponto nessa questão de, de outros, dos outros pilares da vida, né, impactando nele. Então, fazendo uma releitura, ressignificando, mudando essa forma de ver o trabalho como algo prazeroso, aí sim está a chave da prosperidade. Por quê? Tudo depende da mente. Quando você desenvolve na mente um condicionamento para desenvolvimento pessoal, profissional, prosperidade, almejando a prosperidade, ou seja, você vai mirar no alvo e vai atirar. Então, você projetou que vai sair do ponto A, que é aqui, e vai para o ponto B, que é aqui. Daqui até aqui você tem uma trajetória. Nesse caminho tem curvas, tem subidas, tem descidas, tem trechos diferentes aqui, com parte de via pavimentada, via não asfaltada, entre outras coisas que poderia ser encontrado aí como obstáculos nessa caminhada, nessa trajetória para chegar ao alvo desejado ou determinado. Então, nessa trajetória, quando você está no hoje, presente, agora, eu estou, você está e todos nós, né, que estamos onde estamos porque de um modo consciente ou inconscientemente ou subconscientemente nos colocamos nessa condição e trouxemos-nos para onde nós estamos de modo a viver o que vivemos. E aí, estando no presente, aqui agora, com todo o sentido de presença, olhamos para trás, prestando atenção onde é o nosso alvo e olhando para trás, observar o quanto de avanço houve, o quanto você está agindo para avançar. E no curso dessa trajetória, se você tem que sair daqui e vir para cá, e você está desviando e indo para cá, o olhar para trás serve para entender exatamente se o lugar onde você está indo é de fato o caminho mais curto, é a trajetória que você realmente programou para você. Por quê? Porque o que nós vivemos hoje é reflexo do que nós fizemos ontem. Né? O nosso futuro depende das nossas ações hoje. Então, se nós agirmos ou não agirmos hoje, os resultados seguramente virão, positivo ou negativo, não é sucesso nem fracasso. Né? Há quem diga que fracasso é desistência, eu não vejo exatamente assim, mas enfim, depende da perspectiva, depende do contexto para poder, né, porque o fracasso por si só não é a desistência, porque a desistência pode ser uma opção, né? Então, às vezes você tem mais de um plano e aí faz a opção pela desistência. Então, esses conceitos e preconceitos eles têm que ser muito observados em relação ao trabalho, tem que ver. O seu trabalho dá trabalho a ponto de sentir-se como um mal necessário ou detestar o trabalho, de modo que é trabalhoso ir trabalhar, é pesado te levar, é ruim chegar lá, é ruim executar, os resultados não são os melhores, o ambiente não é o melhor, tudo isso tem que ser observado, e aí ele dá trabalho, ou ele é prazeroso, e aí, sendo prazeroso, ele nunca vai te dar trabalho. Então, dentro dessa perspectiva, é interessante observarmos isso, né? E o trabalho, na verdade, principalmente nessa ótica de positividade, de algo prazeroso, ele existe para, objetivamente falando, o trabalho existe
para fazer a nossa vida melhor, te dar um retorno financeiro, né, gerando sustento e equilíbrio, porque é através dele que você vai ter condições de adquirir as coisas, né, e desenvolver-se intelectualmente através de conhecimentos, de estudo, de desenvolvimento de habilidades, de aprendizado. Ele vai te fortalecer emocionalmente, trazendo para você uma autoestima com relação ao retorno financeiro que te permite realizar coisas e ter ou fortalecer a sua dignidade, a sua honradez, a mesma forma quando ele impacta aí nos relacionamentos, né, sejam eles afetivos, sejam eles profissionais ou sociais, familiares, eles vão igualmente no emocional, ele vai fortalecer a sua honradez, a sua responsabilidade, o seu sentimento, não deixa de ser uma autoestima, né? O sentimento de capacidade, de produtividade, enfim, tudo isso que nós já comentamos aqui em relação a essa dignidade. E com relação à questão espiritual, é o fato de, quando você está trabalhando, seja onde for, iniciativa privada, serviço público ou como autônomo, seja o trabalho que for, sempre você vai servir alguém, seja diretamente ou indiretamente. Ou seja, o seu serviço, o seu trabalho, ele sempre tem um viés espiritual, que é no sentido de servir o outro, de doar-se servindo o outro. Ah, mas eu estou recebendo para aquilo, eu não estou doando. Não, mas o doar-se nem sempre ele dispensa uma remuneração. Por quê? Porque quando você faz algo que é prazeroso, algo bacana, você pode sempre fazer um pouco mais do que lhe seria em tese exigido. E isso é fazer a diferença, isso é fortalecer o seu espiritual com o seu trabalho, servindo o outro. Nada mais justo do que o trabalhador receber pelo seu trabalho. É bíblico, inclusive, isso, né? Bom, então, nesse contexto, o trabalho é o eixo central da vida. É em torno do trabalho que gira toda a dinâmica da sua vida. Ele é a vida quase que propriamente dita. Por quê? Porque é em torno do trabalho que tudo acontece. E aí você percebe que a questão do dinheiro é muito ligado ao trabalho, porque as aquisições que você faz ou que você pode fazer, obviamente, elas dependerão necessariamente do fruto do seu trabalho, que é o dinheiro, não é? Então, esse sentido aí de vida que vem da, da contribuição, né, do trabalho, da autorrealização, do serviço ao outro, dentro da questão da honradez, dentro da ideia de dignidade, de autoestima, enfim, toda uma de desenvolvimento de habilidades, capacidades, todas essas questões que envolvem o trabalho, que estão diretamente ligadas ao trabalho, que é a essência da vida, o eixo central da vida, onde tudo acontece, porque nós passamos em média, né, 80% do nosso tempo no trabalho, nosso tempo livre, ou talvez menos um pouco, vamos dizer que nós tenhamos aí, vamos colocar que nós tenhamos aí 24 horas, você vai dormir de 4 a 8 horas, então lhe restaram de 16 a 20 horas aí acordados. Dessas 16 a 20 horas, você vai passar de 8 a 10 horas, 12 horas trabalhando. Ah, não, mas eu trabalho só 6 horas, eu trabalho só 8 horas. Tá, tudo bem, mas você não trabalha em casa? Não ajuda nas atribuições, nas atividades domésticas? Ou há quem tenha duas atividades, vai trabalhar 2 vezes mais, né? Então, olhar a vida, olhar o trabalho como algo que se faz como contribuição, como crescimento, como progressividade, produtividade
para a gestão e funcionamento da vida de forma dinâmica, de forma efetiva, de forma digna, honrada, é muito interessante, é muito importante, é uma reflexão que nós devemos fazer constantemente para que a gente possa exatamente traduzir, né, dentro desse contexto, os resultados, né, entender os resultados que nós temos, porque, como eu disse antes, não temos fracasso, não temos sucesso, nada mais é do que resultado das nossas ações. Esses resultados podem ser eles positivos ou negativos, e sendo assim, a gente tem que entender que cerca de 80%, 90% dos resultados que temos, principalmente financeiros, são frutos do nosso trabalho. E aí é importante que nós tenhamos uma clareza com a forma com a qual lançamos um olhar sobre o nosso trabalho, de modo que, lançando um olhar sobre o trabalho de forma positiva, vendo-o como prazeroso, a gente vai, obviamente, prosperar. Por quê? Porque a dinâmica da vida vai permitir isso. Do contrário, quando você vê o serviço como algo pesado, né, o trabalho como algo pesado, como algo desgastante, seja pelo estritamente necessário, você vai lá só para cumprir tabela, bater ponto e nada mais, não quer nem saber de nada, o mundo pode cair, que você não vai fazer uma vírgula a mais do que lhe é pedido, e aí sim a tendência de não prosperidade, né? A mesma coisa quem faz por ódio ao trabalho, detesto o que eu faço. E aí eu te pergunto, você verdadeiramente já pensou no seu trabalho? Já parou para pensar nisso? O quanto ou quantas vezes você já parou para pensar no seu trabalho? A forma com que você buscou o seu trabalho, por que você buscou o seu trabalho, onde você buscou o seu trabalho. Você teve opção de escolha? Foi você quem escolheu o seu trabalho ou o seu trabalho que te escolheu? Importante fazer essas perguntas, por quê? Porque nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos nos entender, nós precisamos saber exatamente quem somos, como agimos, o que queremos, do que fazemos, né? Porque tudo é resultado. E é hipocrisia dizer que não se faz as coisas pensando em dinheiro. O problema é que não se pode ter o dinheiro como foco de tudo, porque o dinheiro ele é bom. Aliás, o dinheiro não é bom nem ruim, né? O dinheiro é apenas um instrumento que pode potencializar o caráter das pessoas. Ele vai fazer quem é bom ser melhor e quem é ruim ser pior. Então, quando a gente foca no dinheiro, e aí vem a questão da orientação bíblica, né, que há quem entenda que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a verdade não é essa. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é que é, sim, o grande pecado. E isso, inclusive, é um dos pecados capitais, né, um dos 7 pecados capitais, que é a avareza. Amor ao dinheiro, ser avarento. Então, a pessoa que tem essa característica de avareza, aí sim, ela atrai o mal para si, porque ela vive num pecado de insano, né? Talvez seja essa palavra. Bom, e aí o quanto você, a questão de escolha do trabalho, né? Dessas reflexões sobre a questão de quantas vezes você parou para pensar no seu trabalho e quantas vezes, né, ou como foi que você escolheu o seu trabalho ou se o seu trabalho te escolheu. Ou então também uma outra perspectiva de questionamento e de análise é o seguinte: o quanto você se dedicou ou se dedica no seu trabalho, o quanto você dedicou para conquistar o que você tem e o quanto você dedica, porque é muito comum ver as pessoas se esmerar para conseguir determinado tipo de trabalho e quando consegue já não se dedica a ele, faz tudo mal e porcamente e depois começa a reclamar. Ora, não foi você quem optou, alguém te obrigou? A mesma coisa de serviço público. A pessoa estuda uma vida, vai fazer concurso, vai passar em concurso e exercer um cargo. Quando exerce o cargo, aí
pronto, já não serve mais. Por quê? Porque começa só a reclamar, reclamar, reclamar e para de ver que lutou muito tempo por isso, desejou tanto e depois está desdenhando. Espera aí, ninguém te obrigou a tomar posse, ninguém te obrigou a aceitar o contrato de trabalho, ninguém te obrigou a fazer determinadas coisas. Se você está ali, é por livre, espontânea vontade. Nós vivemos num país livre e por isso é possível você escolher sim o que você quer ou gosta de fazer. Ah, mas não dá dinheiro. Aí é outro problema. Se você está se sujeitando à troca do seu tempo por dinheiro, certo? Você tem duas opções. Ou viver reclamando e correr um sério risco de perder o seu trabalho, sua fonte de renda, por um curto espaço de tempo, ou dedicar-se o máximo possível, lançando um olhar de transitoriedade mais efêmera ao seu trabalho, de modo que você possa se preparar para um trabalho que gera uma satisfação, uma alegria e um retorno que te permite, inclusive, fazer o que você gosta e não precisar trabalhar mais nenhum dia. Então, é lançar um olhar diferente sobre pesquisar aqui, a questão da prosperidade com o trabalho tem muito a ver com a forma com a qual a gente vê ou lança o olhar sobre ele, a ótica lançada sobre o trabalho. E aí, para se prosperar, é preciso escolher o que você quer. O que você quer é o que você faz hoje. Né? Você faz a diferença onde você está hoje? Você é medíocre, mediano, vive na média? Ou você é um pontinho fora da curva que sempre faz o melhor que você pode com os recursos que você tem, fazendo a diferença de modo que as pessoas percebam o que você está produzindo e fazendo e assim observando e possibilitando ou te oportunizando momentos em que você pode mostrar o que você faz, o que você é e o que você é capaz de fazer, dando inclusive oportunidade de crescimento, seja na própria empresa ou seja uma outra oportunidade de trabalho. Eu conheço casos em que a pessoa trabalhava numa panificadora, numa padaria, e como balconista, uma pessoa muito dinâmica, fazia muitas coisas e procurava saber mais do que era contratada para fazer, e logo, logo ela se tornou gerente do lugar. E aí logo, logo ela saiu dali e foi para um outro lugar melhor. Por quê? Porque as pessoas que têm uma visão de prosperidade, elas têm uma característica de lançar um olhar sobre tudo que faz com transitoriedade. Aqui mesmo eu tive uma ajudante doméstica que ela trabalhou na minha casa por uns 2, 3 anos, enquanto estava trabalhando aqui, estava estudando, fazendo um curso de gastronomia, e ela se tornou cozinheira. Foi trabalhar num grande restaurante, passou por alguns restaurantes pequenos, depois foi trabalhar num grande restaurante. A última notícia que eu tive dela, ela estava a 1 ou 2 passos de se tornar chefe do restaurante. Então, chefe da cozinha do restaurante. Então, veja, é um olhar de prosperidade, um objetivo, um foco que foi projetado e trabalhou-se, né, no percurso rumo ao objetivo desejado. Então, o que fez, o trabalho que permitiu a construção da jornada, da caminhada, da jornada mesmo de prosperidade, ela foi toda vista como transitório, como algo necessário, não um mal necessário, mas foi como algo necessário para galgar o ponto onde quer chegar. Então, nesse sentido, é preciso que você tenha clareza com relação ao que você deseja. Ou ressignifica o seu olhar para o seu trabalho e faça o melhor que você pode, onde você está com os recursos que você tem, mudando a sua perspectiva com foco na prosperidade, ou você fixa o seu alvo, desenvolva habilidades e capacidades e potencialize as suas atitudes para que você possa alcançar, né, o seu foco, o seu alvo, né, focando também nos seus pontos fortes.
O que é que você tem de característica mais efetiva, que gera mais resultado, que é mais eficaz, né? Que te tenha mais satisfação, mais paixão, que você gosta de fazer e faz sem esforço. Isso é um ponto forte que você tem. Então, explore isso, fortaleça isso, desenvolva habilidades e capacidades que possam potencializar isso, avaliando e projetando aí dentro dessa trajetória outras possibilidades que te permitam chegar onde você quer. E isso, seguramente, é uma jornada de prosperidade. E a prosperidade por si só não é ganhar dinheiro, a ponto de dizer que eu quero milhões, mas é uma jornada de prosperidade, é uma melhora contínua, 1% a cada dia. No final de 365 dias, que é um ano, você vai ter avançado 365%. Poxa vida! Se conseguirmos avançar a cada ano 365%, vai me dizer que isso não é prosperidade? Tá de brincadeira. Então, é importante que tenhamos essa visão clara. Vou ficando por aqui, o vídeo já ficou muito extenso. Forte abraço, se liga aí, beleza pura sem mistura e tamo junto. Forte abraço!